Lucas capítulo 3, começando do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo 20. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Troconitis e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, e todo monte e outeiro e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Querido Deus, mais ou menos, nós estamos aqui, Pai, com esta palavra. Não somos perfeitos, mas precisamos muito da Tua graça, precisamos muito da Tua bênção, precisamos, ó Pai, da unção do Teu Espírito Santo sobre esta casa, sobre a vida de cada pessoa presente neste lugar. Aqueles que estão nos assistindo por meio da nossa transmissão ao vivo, que a bênção do Senhor
também esteja sobre a vida de cada uma destas pessoas. Que a graça do Senhor esteja em nosso meio, ó Pai, para abençoar, para dar vitória, para nos ajudar, ó Deus, a sermos melhores diante do Senhor, diante da Tua palavra, neste mundo difícil em que estamos vivendo. Eu me dirijo a todas as forças malignas que porventura tenha se levantado contra a ministração da Tua palavra nesta noite e repreendo na autoridade do nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos aí 54 minutos para caminharmos juntos, lado a lado, assentados aí, né? Conversando a respeito das coisas de Deus, e eu espero que o seu coração, meu coração esteja ardendo, sentindo a real presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Irmãos, esses dias eu estava meditando na palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, e fiz uma pergunta para mim mesmo, ou quem sabe para o Espírito Santo. Por que será que Jesus não fez uma visita para João Batista no cárcere? Você já fez essa pergunta? Por que será que Jesus não fez uma visita para João Batista enquanto este estava preso, e muito menos o livrou da guilhotina? Injustamente ele foi morto, arrancaram a sua cabeça e entregou como prêmio a uma mulher adúltera. Por que será? João Batista, um personagem um tanto quanto enigmático, né? Que a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê um pouco diferente das outras pessoas que viviam na sua época, né? Esse João, vale lembrar, irmãos, que João, ele foi uma espécie de ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Antes que Jesus fosse concebido, aliás, 6 meses antes de Jesus ser concebido por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, João Batista, que era filho de Zacarias, Isabel, primos dos pais de Jesus, não é isso? Ele foi concebido pelo casal. Uma certa feita até, Maria, já grávida, fez uma visita a esta família. Então João Batista, a gente vê ele como uma ligação, fazendo uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Nós sabemos que nesse interim, entre o Velho e o Novo Testamento, existem aí 400 anos de silêncio bíblico, que nós chamamos de período interbíblico, né? Quando termina o livro de Malaquias e quando inicia-se o livro ou o Evangelho de Mateus, nesse período ali, naquelas folhas que tem algumas anotações, algumas Bíblias até algumas folhas em branco, aquilo ali representa 400 anos que nós chamamos também, os teólogos chamam de período interbíblico. Lucas, ele começa
no geral, né? A gente percebe aqui na leitura, no ano 15 do império de Tibério César, começa falando de política, né? Falando para situar o momento em que João Batista viveu. Ele começa do geral e vai trazendo até chegar em João Batista, né? Os irmãos sabem que no ano 586 antes de Cristo, a nação de Judá caiu nas mãos de Babilônia, não é isso, Giovanni? 586 anos antes de Cristo, a gente lembra sempre, gosta sempre de lembrar, porque sempre existem pessoas novas convertidas em nosso meio, e é bom a gente lembrar isso, que a contagem dos anos antes de Cristo, ela era regressiva. Por exemplo, 10, 9, 8, né? Então, 586 anos antes que Jesus nascesse, antes de Cristo, né? A nação de Judá fora levada por Nabucodonosor, né, para ser escrava durante 70 anos na Babilônia. Os irmãos sabem também que a Babilônia, o Império Babilônico, que era aproximadamente umas 127 províncias, caiu nas mãos do Império Medo-Persa, né? Lembra que o profeta Isaías, né, que 150 anos antes do nascimento de Ciro, o imperador Medo-Persa, que tomou das mãos da Babilônia o império, né? 150 anos antes dele nascer, o profeta já dizia que iria nascer um que estaria libertando o povo de Israel do cativeiro babilônico. Amém? Dá para glorificar, irmãos? Porque Deus às vezes não livra você da fornalha, mas Ele entra com você na fornalha, te acompanha, né? Acompanha durante todo o período, porque nesse período que eles ficaram lá, nós vemos ali a história de Daniel, de Mesaque, Sadraque, Abednego, né? A gente vê nesse período também grandes revelações escatológicas, né? Que quando a gente vai estudar escatologia, geralmente o livro é Daniel e Apocalipse, né? Que fala de coisas que ainda nem aconteceu. Foi um período de muito sucesso espiritual, se a gente olhar para o lado positivo da coisa, né? Porque às vezes, irmãos, a gente tem essa tendência, né, de olhar assim: eu estou passando por uma luta, por um cativeiro, e fica ali se martirizando, reclamando e falando, né? E esquece até de orar, de falar com Deus. Mas nesse período de cativeiro e de angústia, eu gosto sempre de dizer: Deus é o socorro presente na hora da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Muita coisa boa aconteceu ali. O livramento da fornalha dos 3 jovens, o livramento da boca dos leões de Daniel e tantas outras coisas. O dedo, né, o misterioso, que escreveu na parede falando do final do império de um determinado rei, exatamente quando o reinado de Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas, né?
Mas como tudo nessa vida é passageiro, né? No ano 359 antes de Cristo, os medos e persas caíram nas mãos do Império Grego. Os irmãos lembram, né? Do Império Grego, o último imperador do Império Grego foi Alexandre o Grande, que morreu aos 33 anos de idade. O seu império foi curto, porém de muito sucesso, né? Tem até algo que alguém conta a respeito de Alexandre o Grande, que diz assim: ele disse uma certa feita aos seus generais: quando eu morrer, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão. Eu quero que as minhas mãos vão balançando para fora do caixão. Eu quero que os meus tesouros sejam espalhados no caminho do cemitério. E alguém disse: mas para que isso? Bom, os médicos é para dizer que diante da morte não adianta medicina, não adianta medicamento, não adianta nada. As mãos abalançando por fora do caixão é para dizer que de mãos vazias a gente chega e de mãos vazias a gente parte. E os meus tesouros espalhados pelos caminhos, pelo caminho do cemitério, é para deixar bem claro que daqui a gente não leva nada. A gente pode brigar, pode entrar na justiça, pode guerrear, pode perder amizade, pode mandar matar ou até matar por isso, mas no final as mãos vão abalançando. O máximo que podem fazer por você é uma urna mais cara do que a dos outros, ou talvez uma veste melhor um pouquinho, um túmulo mais bem arrumadinho. O resto, mais nada. É por isso que o nosso coração tem que ser manso, humilde, como é o coração de Jesus. Amém? Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus, não sei se vocês estão. Se tiver, pode glorificar a Deus, eu não importo não. Se tiver vontade de profetizar, de ficar de pé, glorificar a Deus, pode fazer. Ele está presente nesse lugar e tem uma palavra para cada um de nós aqui hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí no ano 323, Alexandre o Grande morre. E quando ele morre, o seu império foi dividido entre os seus 4 principais generais. No século II antes de Cristo, irmãos, surgiu uma família chamada os Macabeus. Vocês já ouviram falar, né? E um certo membro desta família se levantou, Judas Macabeu. Ele se levantou e venceu uma grande guerra que aconteceu ali na região, e Israel voltou a ser uma nação. Israel voltou a ter ali uma parte, não um império, né, mas voltou pelo menos a ser uma nação como era antes. Porque havia uma promessa, né, também para Israel. Eu estou falando tudo isso, irmão, para a gente chegar em João, tá bom? Esse fato aconteceu porque o templo de Jerusalém tinha sido profanado, né? Tinha sido profanado por um dos generais que dominava aquela região. Judas Macabeu venceu essa guerra e ficou um longo período como nação, a nação de Israel.
Mas no ano 63 a.C., Pompeu, general romano, conquista Israel e este passa a ser dominado pelos romanos. Aí que surge o domínio de Roma, o Império de Roma. Começou, os irmãos sabem, né? Antes de Babilônia, um dos grandes impérios era o Egito, né? A própria, que ficava trocando, né? Israel, de vez em quando dominava, de vez em quando os assírios, o império, né? Mas começando de Babilônia, chegou até aqui. E no ano 63 a.C., Pompeu nomeia Antípapas. E esse Antípapas foi o pai de Herodes, o Grande. Aí já estamos no Novo Testamento. Tá bom? Só para a gente estarmos situados como era o contexto político, social da época de João Batista. Herodes, irmãos, fez uma grande administração. Ele era um bom administrador. Ele, para conquistar a confiança do povo de Israel e ter o povo de Israel ao seu lado, ele fez uma reforma ampla no templo em Jerusalém, embelezou o templo, né? Foi ele que construiu a fortaleza de Antônia, foi onde Jesus foi julgado. Ele construiu a fortaleza de Massada, onde 3.000 judeus se suicidaram quando o general Tito entrou, né? Naquela região também, o general romano entrou, onde 3.000 judeus se suicidaram naquele lugar para não se entregar mais uma vez ao Império Romano, depois de uma revolta. Ele construiu o porto de Cesareia, e isso contribuiu muito para que o comércio daquela região fosse ampliado, né? A navegação, isso possibilitou Paulo a ter a oportunidade de fazer as suas viagens missionárias, né? Nós aprendemos aqui há poucos dias que Paulo passou por 3 naufrágios, né? E a partir do porto de Cesareia, construído por Herodes, o Grande, né? Herodes, irmãos, ele se casou 10 vezes. 10 casamentos, Herodes. Ele era um homem um tanto quanto inseguro. Você conhece uma pessoa insegura, que não tem segurança, que ele realmente está sob o controle das coisas, sabe? Ele era um homem inseguro, viu, Franco? Ele não suportava ameaças, qualquer ameaça ao seu reino, sabe? Tanto ele casou-se com Mariana, de uma família nobre de Israel, e mandou matar todos os seus irmãos, da família, os irmãos da esposa, porque representava ameaça. Ele nomeou um sobrinho de sua sogra, e este era muito carismático, né? E com isso ele também mandou matar o seu sobrinho,
porque se tornou, segundo ele, pela sua insegurança, uma ameaça ao seu reino. Nós vemos obreiros inseguros, pastores inseguros, né? Você conhece algum pastor que fica preocupado, se tem uma congregação que está crescendo, alguma coisa assim, fica, meu Deus, e agora? Vai tomar de mim? Não. Segurança, paz, sabendo que aquilo que Deus entregou na sua mão é seu. Ele te deu e Ele vai garantir a posse até o fim. Amém? Pode glorificar. Então fica tranquilo, irmãos. A esposa é sua, a família é sua, o emprego é seu, a empresa é sua, o dinheiro é seu, é tudo seu. Deus te deu para você administrar. Então fique tranquilo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. O mundo político da época de João e Jesus era um mundo caótico, difícil, muito complicado, mais ou menos talvez como nós estamos vivendo nos dias atuais. Talvez nem tanto, porque por enquanto, né, ainda não estamos sendo mortos, né, como em países que fazem divisa com o nosso país, já estão várias pessoas sendo mortas, né, por se levantarem contra o governo. Por enquanto não, nós estamos ainda até certo ponto com liberdade, mas o mundo político era um mundo muito difícil na época de Jesus e João Batista. Toda classe de sacerdote, preste atenção nisso aqui, toda classe de sacerdotes estavam todos envolvidos, comprados pela política. Talvez de tudo isto aqui, Irani, seja o mais triste, irmã Esmeralda e Deija, talvez seja a situação mais complicada. Todos os pastores da época estavam comprados pela política, pelos poderosos da época. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. Crente não se vende, sabe? Crente não se entrega. Pode jogar 1 milhão, 2 milhões na sua frente, mas você não vai negar a sua fé, a sua fidelidade a Deus, a igreja que você serve. Você permanece firme, firme. Satanás fica furioso, mas o que é que eu posso fazer? Só se mandar matar mesmo. E João era um desses. João era um desses que não se curvava. Ele desafiava o poder político da época. E ali, irmãos, eles, a própria política ia nomeando, né, os sacerdotes. Tanto é que a Bíblia fala aqui de Anás, né, e Caifás, não é isso? 2 sacerdotes, não poderia ter 2, era só um, mas tinha 2, né? Para dividir também o poder, para enfraquecer. Vamos lá. Eles haviam transformado o templo, irmão. Lembra quando Jesus chegou lá no templo? Lá no templo, parecia ali mais ou menos, muito mais, né? Em volta do templo parecia a feira hippie. Você já viu? Alguém aqui já foi na feira hippie? Tanto de barraquinha que tem para vender as coisas. Em volta do templo estava Jesus
chamou, né, aquele povo, porque eles haviam transformado o templo em um covil de ladrão. Vendiam as coisas, vendiam as bênçãos, vendia o óleo, vendia tanta coisa, né? O suor, vendia tanta coisa. Será que está parecendo muito com o nosso tempo, com o tempo de João Batista? Onde o dinheiro comprava tudo. Aleluia. Mas a igreja de Jesus permanece de pé. A verdadeira igreja de Jesus permanece de pé. Permanece de pé. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque você não vai se dobrar. Aleluia. A não ser diante de um Deus que pode realmente resolver essa situação caótica e difícil. Eu preciso correr um pouco mais para me terminar, porque eu quero compartilhar com os irmãos, tá bom? Havia transformado o templo num covil de ladrão. Esse é o cenário que João foi condenado à morte. Um soberano inseguro. De repente, aparece um homem pregando nas regiões mais desertas, e o importante, que o povo saíam das cidades para ouvir a sua mensagem, e isso incomodava muito o inseguro Herodes. De repente, as pessoas se aproximavam de João Batista, que não tinha uma mensagem que massageava o ego de ninguém, uma mensagem dura, a mensagem do arrependimento. Não era a mensagem da adesão, mas a mensagem da conversão, da mudança de vida. Aleluia. Porque há diferença, irmãos, entre alguém que apenas adere, como adere-se a partido político, a uma entidade qualquer. Não, a partir de hoje eu vou me inscrever, vou ser maçom, vou participar disso, daquilo, né? Dessa associação. Isso é uma adesão. Mas conversão, aleluia, é mudar de direção. Aleluia. E tem que ser para valer, porque o Deus que nós servimos conhece a gente por dentro e por fora. Aleluia. Tem alguém convertido de verdade aqui, irmãos? Irmãos, o convertido de verdade, aleluia, ele pode passar dentro do inferno com todos os pecados, com tudo, que ele sai do outro lado crente. Ele pode enfrentar a maior dificuldade do mundo, que ele não perde a sua esperança. Aleluia, aleluia. Ele pode ser tentado, ele pode ser vasculhado, ele pode ser vituperado, ele pode ser condenado, ele pode ser acusado, alguém pode falar mal dele, mas ele permanece na mesma posição, porque ele se converteu. Se tem alguém aqui que ainda não se converteu, em nome de Jesus, hoje é dia de conversão. Aleluia, glória a Deus. Sundemas, indemas, choriandeas, andecamarás.
Aleluia. Toda a multidão ia a João no deserto da Judeia para ser batizada, nas águas do rio Jordão. Um lugar inóspito, né? Não era um lugar bonito, sabe? Mas atraiu o povo, atraiu o povo não pelo lugar ser climatizado, por ter bancos almofadados, por ter um som, um microfone bom, por ter um bom orador, por ter uma mensagem que dava casa, dava carro, dava tanta coisa e curava todo mundo. Não, era uma mensagem que chamava o povo até de filhos de cobra, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mas o povo era atraído, aleluia, pela mensagem de João Batista, e isso incomodava bastante e provocava ciúmes a Herodes, O ministério de João Batista foi diferente, irmãos. Ele ia até o povo, ele não esperava o povo vir, João não ficava esperando, e ele pregava a mensagem do arrependimento, mudança de vida. Ele exigia arrependimento. Esses dias eu estava pensando, Tião Bento, no poder do arrependimento. Viu, Franco? O poder do arrependimento. Eu olhei para o ladrão que estava à direita de Jesus, lá na cruz do Calvário, um assassino, ladrão, um homem que provocava motins, um homem cruel, mas nos últimos suspiros da sua vida, ele se arrependeu. E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. O poder do arrependimento. Às vezes a igreja e nós, como crentes, como obreiros, como pastores, não perdoamos fácil, sabe? Não. Se for eu, talvez, rapaz, você tem que sair daí, igual eu disse aquele dia aqui para as irmãs que estão procurando um casamento, Espera o rapaz aceitar Jesus, ser batizado no Espírito Santo, ser convertido e tantas outras coisas, não é isso? Se for eu, diria para aquele ladrão: rapaz, eu vou te dar um tempo, vou livrar você aqui, você vai se batizar, vai para a igreja, muda de vida, rapaz. Sabe por quê? Porque você está vendo o exterior, irmãos. A coisa mais difícil numa igreja é um pastor que só vê o exterior das pessoas, que não tem um olho espiritual para ver o coração da pessoa, para ver o sentimento da pessoa, para ver a alma da pessoa, para ver o que está acontecendo dentro da pessoa. Aleluia, 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 glória a Deus. Não sejamos, irmãos, essas pessoas que afugentam as almas. Aqui é o lugar das pessoas imperfeitas, das pessoas doentes, das almas feridas, das ovelhas que antes estavam desgarradas, dos fracos, dos doentes, que às vezes fica à porta do templo. Quem sabe um dia alguém de vocês chega e pode dizer para ele, como Pedro e João disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui é o lugar da conversão. Este lugar aqui, irmãos, é onde acontecem os maiores milagres do mundo. Aleluia. É aqui que a gente vê o ladrão, o corrupto,
aqui que a gente vê o assassino, é aqui que a gente vê o drogado, ajoelhado na presença de Deus, com lágrimas nos olhos, se convertendo a Cristo Jesus e recebendo a salvação eterna, que só Ele tem para dar. Andemas, juriandemas, seneas. Aleluia. Glória a Deus. O ministério de João Batista era diferente. Ele pregava arrependimento, mudança de vida. Não era apenas uma adesão, era uma conversão verdadeira. Arrependimento, irmãos, é reconhecer que é pecador. Viu? É reconhecer que é pecador e muda de vida. Não tem coisa melhor. Davi, lá no Salmo 51, eu pequei. Eu não é fácil não, né? Você pecou, ela pecou, é fácil. A igreja está errada, é fácil. O pastor está errado, é fácil. Mas dizer, eu pequei, contra ti somente pequei, não é fácil. Mas Davi tinha essa capacidade de reconhecer o seu pecado, porque ele dava lugar para o Espírito Santo de Deus, que é o único que convence o homem do pecado. Aleluia! Havia 400 anos sem pregação da palavra, e de repente João aparece, e ele falava conforme o que estava escrito lá no profeta Isaías. Ele não falava nada de si mesmo. Tudo que ele falava estava baseado, tinha uma base bíblica, nos profetas que foram antes dele. Ele falava baseado na palavra de Deus. E a autoridade do pregador, irmãos, está na palavra, não está em si mesmo. Eu já vi muitos pregadores autoritários. É diferente de ter autoridade. A autoridade é diferente de sermos autoritários. E essa autoridade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E as pessoas te respeitam porque você tem algo dentro de você que diferencia você dos demais. Você tem a palavra dentro de você. E as pessoas têm que te respeitar, porque a autoridade não é do pregador, ela vem da palavra, ela não vem de nós mesmos. João Batista, irmãos, aí vem aquela pergunta: será por que Jesus não visitou João Batista no cárcere? Se João Batista havia falado, irmãos, muito bem a respeito de Jesus, João havia dito que Jesus era maior e melhor do que ele, né? Coisa boa é a gente reconhecer a posição da gente, né? Ele disse assim, olha, e pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, aleluia, o qual eu não sou digno nem de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Eu, na verdade, estou batizando vocês aqui com água, mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Por que será? Ele falou tão bem de Jesus. Ele foi aquele que fez a apresentação de Jesus. João havia preparado o caminho de Jesus
para que este iniciasse o seu ministério aqui, né? Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Entenderam? Ele foi enviado. João, segundo Jesus, foi o maior profeta de todos os tempos. Maior do que Elias, do que Jeremias, do que Eliseu, maior do que qualquer um outro profeta, maior do que qualquer um outro. Mas por que será que Jesus não visitou João lá no cárcere? Talvez você esteja até fazendo uma pergunta: por que é que eu estou passando por tudo isso e Jesus não me visitou ainda? Aleluia, Jesus, glória a Deus. E eu vos digo, Jesus falando, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Que declaração poderosa, né? Não tem. Mas João não fez nenhum milagre. O importante é que eu estava pensando: João não fez milagre. Eliseu fez. Elias fez milagres, né? João não fez nenhum milagre. Por que será que ele era maior? Aleluia. Porque Deus, irmãos, não está olhando o quanto você pula quando prega, o quanto você ora e Jesus batiza, ora e Jesus cura, a quantidade de línguas estranhas que você consegue falar. Não está olhando nisso. Deus, o Espírito Santo, está olhando para dentro de cada um de nós. Quando da unção de Davi, quase que o grande profeta, sacerdote, juiz, um homem com muitos títulos, muitos diplomas, ungiu a pessoa errada porque olhou, quase ungiu a pessoa errada porque olhou pela aparência. Talvez se alguém fosse olhar para você pela aparência, você não estaria aqui hoje. Não estou falando que é porque você é feio, não, né? Eu estou falando assim, talvez porque você não tem nada, como eu também, né? Nada que chame atenção. Como o profeta Amós diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta, né? Porque às vezes, sendo um filho de pastor, talvez seja mais fácil, sendo um genro de pastor, seja mais fácil ser um pastor, mas eu não, o primeiro pastor sou eu, da minha família, primeiro da igreja. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sabe por que Deus viu em mim aquele menino magro, feio? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mas vamos lá. João desafiou o poder político de sua época, defendendo o reino de Deus. Ele apontou o dedo para o nariz de Herodes e disse: olha, não é lícito, você está totalmente errado, você casar com a sua cunhada, a esposa do seu irmão Filipe. Está errado. Porque se está errado mesmo. Entendeu? Não adianta a gente pensar que vai dar um jeitinho para ficar certo. Está errado, é antibíblico. Deus não agrada disso. Aleluia. Ele desafiou o poder político da sua época. João batizou talvez milhares de pessoas com o batismo do arrependimento. João, irmãos, abdicou de uma vida normal para cumprir a sua missão. João não se casou, não teve filhos, não tinha uma profissão, era apenas uma voz.
era apenas uma voz que Deus queria dele, era apenas a sua voz. Sabe? Porque às vezes, irmãos, a gente pensa, nos dias atuais, que para ser usado por Deus, a gente tem que ser um pastor presidente, ou então um grande pregador que prega para todo lado, um cantor. A gente tem que ter alguma coisa que chama atenção. Não, às vezes Deus não quer muita coisa da gente, e às vezes no anonimato a gente faz muito mais do que se estivéssemos à frente de alguma coisa. Porque quando a gente está, irmãos, à frente de alguma coisa, tudo que acontece no mundo espiritual aponta para você. Porque se você cair, muita gente vai cair. Então não é para qualquer um que Deus entrega determinados ministérios. Sabe? Primeiro prova, depois serve, se for irrepreensível. E não é fácil ser irrepreensível no mundo em que nós estamos vivendo. As ofertas que aparecem, aleluia, mas ainda existem homens de Deus na terra. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus queria apenas a voz de João, apenas a sua voz, João, a voz que clama no deserto. João não se vestia bem, ele não se alimentava da mesma forma que as outras pessoas de sua época. A Bíblia diz que ele andava vestido de pelos, né? A sua veste era de pelo de camelo, né? Um cinto também de couro em redor dos seus lombos, e ele comia gafanhotos e mel silvestre. Se você chegasse lá onde João estava lá acampado, no domingo, enquanto você está comendo goiano, está comendo frango com piqui, assando a picanha, por que será que Deus usa pessoas dessa forma? E quando ele vai preso, nem faz uma visita para a pessoa. Aleluia. Vamos lá? Aleluia. João sentia a presença do Espírito Santo, irmãos. Sabe quando foi a primeira vez que João sentiu a presença do Espírito Santo? Com 6 meses, quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, né? E entrou na casa de Zacarias, e quando saudou Isabel, isso está falando de Maria, mãe de Jesus, que estava grávida de Jesus, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. É isso que faz a diferença, irmãos. É isso que faz você ser forte, é ser cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo não tem mimimi, não tem aquele negócio, está falando, não. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos, pode vir o que vier, e Jesus sabia disso, que João tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia. Antes mesmo do Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, quando ele estava sendo batizado por João, João já tinha saltado de alegria lá no ventre da sua mamãe Isabel, exaltando o nome do Senhor, e a mãe, aleluia, cheia da graça, cheia do Espírito Santo de Deus na vida.
Aleluia. Vamos terminar daqui a pouquinho, irmãos. Aleluia. João, em nenhum momento quis ajuntar um povo para manter o seu ministério, né? E no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos que congregavam lá na congregação de João, seguiram, ouviram dizer isso, deixaram de congregar na congregação do João e foi embora congregar com Jesus. Aleluia. Será que João ficou triste? Aleluia. Após mim vem um que é mais poderoso, a esse vocês devem dar ouvido. Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele realmente é o cara. Esses vocês têm que seguir de perto. Vocês não podem abandoná-lo de forma alguma, igreja de Jesus, presente nesta casa. Você que está aí na sua casa assistindo ao nosso culto, siga Jesus. Você que está preso a um líder, a uma religiosidade que não está te levando a lugar nenhum, entrega a sua vida para Jesus de verdade, e você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida e na vida de muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Seguiram a Jesus. João, irmãos, não se aproximou de Jesus, mesmo este sendo seu primo segundo a carne. Nem ele foi até Jesus e nem Jesus foi até ele. Será por quê? Aleluia. Aleluia. Jesus, irmãos, foi até João só apenas no dia em que ele foi batizado. Está em Marcos 1:9, né? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré para a Galiléia, foi batizado por João Batista, quando ele apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João teve sua fé abalada, talvez devido ao abandono, irmãos, também. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir? Ou vamos aguardar outro? O mesmo João que apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora manda 2 discípulos perguntar: é o Senhor mesmo? Talvez pela falta da visita, talvez pela falta da preocupação com o que estava acontecendo, talvez pela a iminente morte trágica de João Batista. Na mesma hora, a Bíblia diz que Jesus fez grandes milagres, muitos milagres, e mandou falar para João ainda: olha, fala o tanto para ele, conta, dá o testemunho desses milagres lá para ele. Isso para mim parecia até um insulto, né? Se ele faz tanto milagre, por que ele não pode vir aqui, né? Não é verdade? Aleluia. João, apesar de ser admirado e respeitado por muitos, porém não era bem visto, devido à mensagem que ele pregava, né? João não ouviu e às vezes nem tomou conhecimento dos elogios que Jesus teceu a seu respeito, quando Jesus disse que ele era o maior profeta, porque muitos de nós só estamos bem se tiver alguém dizendo: olha,
Olha o trabalho que o pastor Célio está fazendo em Quirinópolis. Olha como está o departamento, como está. Tem gente que só vive disso, só se alimenta, e às vezes Deus está provando ele exatamente nisso. E essa pessoa não entende. Quantas vezes eu passei aqui 6 meses sem fazer uma oração na igreja? Deus provando. Eu já disse para os irmãos quantas vezes só eu que ficava no som, e tinha terça-feira que era só falando mal do som, o pastor falando mal do som, e eu estava no som, e na quinta-feira no som de novo, e no sábado na escola dominical, e no domingo. Agora tem gente, irmãos, que qualquer coisa eles não tem chamada, porque o chamado, ele não vive de elogios. João nem tomou conhecimento dos elogios que Jesus teceu a respeito dele. Vamos agora para o final. Jesus falou: o que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente trajando de forma todo chique. Aí foi aí que Jesus falou: eu vos digo que é muito maior do que um profeta, muito mais do que um profeta, né? Mas uma coisa, irmãos, me deixou intrigado. Pedro foi liberto da prisão, não foi? Quando o anjo chegou lá, tocou do seu lado, o seu colega já havia sido morto, né? Tiago já havia sido morto, e ele estava preso para morrer no outro dia, e conseguia dormir tranquilamente. Você sabendo que amanhã alguém vai cortar o seu pescoço e você não consegue dormir, isso é conversão. Você ouvir alguém dizer: a sua filha está com infecção generalizada, e isso causa morte. E você continuar do mesmo jeito? Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Pedro foi livre da prisão. Paulo e Silas também teve todas as portas da prisão abertas por um terremoto provocado por um ser celestial que Deus enviou. Jesus livrou tantas pessoas. Jesus ressuscitou até morto, que já fazia 4 dias que tinha morrido. E Jesus fez questão de mandar falar para João o poder que ele tinha, até para ressuscitar mortos. João ouviu, não disse nada, não reclamou, não se desviou, não se deixou abalar. E de repente chegaram os soldados, o acorrentaram e o levaram para a guilhotina, cortaram a sua cabeça e a levou como prêmio para uma mulher adúltera. Ao meu ver, irmãos, só existe uma explicação para tudo isso. No Salmo 23, o verso 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Você não é eterno.
João havia cumprido o seu ministério. Estava encerrado. E Deus sabe onde começa, mas Deus sabe onde tem que terminar. João já estava até um tanto quanto meio duvidoso se era Jesus ou não. Tem coisas, irmãos, que acontecem com a gente ou com alguns familiares da gente, que a gente tem que agradecer a Deus, porque tudo que Deus faz contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É um exemplo para mim. É aquele hino que vocês cantam, né? Verdadeira lição. É um exemplo para mim. Aleluia. 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 Irmãos, não vamos esperar muita coisa daqui, não. Não. Aqui não tem muita coisa para a gente aqui, sabe? Aleluia. Deus sabe onde começa e onde termina. Isso é o importante. O importante é que quando terminar, você esteja nos braços dele. Aleluia. Sendo cuidado por ele. Aleluia. Abrace com ele. Não o abandone por nada. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, não precisa ter medo. Ainda que alguém da sua família ande pelo vale da sombra e da morte, não desespere. Permaneça firme. Aleluia. Deus espera isso da igreja dele aqui na terra. Porque pode ser que surja perseguição contra a igreja de Jesus. Pode ser que surja. Aleluia. Mas nós não vamos mudar a nossa mensagem. Nós vamos continuar dizendo aqui que casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. Entendeu? Nós vamos continuar dizendo aqui que político corrupto tem que ser deposto do seu cargo pelos nossos votos. Nós vamos continuar dizendo, como João disse para o soldado: olha, não maltrata as pessoas, e contente com o seu soldo, com o seu salário, não precisa roubar. Aleluia. Nós vamos continuar dizendo aqui que as novelas da Globo são psicografadas, vêm lá do inferno para dentro da casa da pessoa. Aleluia. E não é aqui não, está dizendo lá para o mundo inteiro também. Aleluia. Aleluia. Nós vamos continuar dizendo, Irani, que nós teremos 100 dias de oração ininterruptos a partir do dia 1º de janeiro, mesmo que Satanás levante trazendo enfermidade, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo males contra a nossa vida, contra o nosso corpo, deixando até meio morto, com tanta dificuldade, mas nós vamos orar. A igreja de Jesus permanece de pé.
Porque a nossa esperança não está num trono. A nossa esperança não está numa presidência. A nossa esperança não está numa vice-presidência. A nossa esperança não está num cargo político ou eclesiástico. A nossa esperança está posta naquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. E ele disse: eu trago em minhas mãos as chaves da morte e do inferno, porque mesmo a morte não vai te prender para sempre. Um dia, como aconteceu com Jesus, aleluia, nós ouviremos o soar da trombeta, mesmo estando na sepultura vamos ouvir, e vamos ressuscitar, para estar com o Senhor para sempre e eternamente. Essa é a esperança. Essa é a esperança. O que você está esperando? Essa é a esperança. Tem que converter, tem que mudar de vida, tem que deixar o adultério, tem que deixar a prostituição, tem que deixar o roubo, tem que deixar os negócios ilícitos, tem que deixar a maconha, tem que deixar tudo isso. O lesbianismo, sei lá, como é que fala? Tem que deixar para morar no céu, tem que deixar tudo isso. Tem que abandonar o pecado, tem que se converter. Não é uma adesão, é uma conversão, é mudança de vida. 2022, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Aleluia! Deus vai encher você do Espírito Santo de tal forma que você não vai conseguir parar em pé, ou não vai nem conseguir ficar assentado nos cultos. Você vai ficar de pé, adorando a Deus, chorando, glorificando, exaltando aquele que tudo pode. E pode ser que alguém até caia por não suportar, porque o poder de Deus é muito maior do que a nossa capacidade física. Aleluia! Sinta a presença de Deus na sua vida, irmãos. Fale em línguas estranhas, profetize, exalte o nome do Senhor. Aleluia, busque os dons espirituais, seja usado em Quirinópolis, porque nós não estamos sendo usados só em Quirinópolis, não, nós estamos sendo usados lá também, na sua casa também. Você também precisa de mudança. Por que é que você não vem na terça-feira? Por que é que você não é um aluno da escola dominical? Por que é que você está fazendo tantas coisas que Deus não está agradando? João Batista disse: o machado está posto na raiz da árvore, mas a voz que clama no deserto continua viva. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está na sua vida. Aleluia. As coisas já começaram a ficar diferentes lá na sua casa. Deus já está visitando alguém lá também. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia.